Gente, está muito calor, né, hoje. Gente, que é isso? Olha, minha testa aqui tá... Morning, everyone. Welcome to Língua Inglesa 2. Today is November 9th. 9 de novembro, é isso? Vamos começar, então, com a nossa aula da semana 14, tá? Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Estamos aqui na semana 14, aula 14, 9 de novembro, tá? E aqui estão os slides da aula. Nós vamos continuar o que começamos na semana passada, que é a unidade 5C, cujo título era Sun and the City, tá? Lembrando aqui da aula 13, certo? Vou abrir aqui os slides. Vocês visualizam, né, os slides da aula? Então, o que nós vamos fazer na aula de hoje? Como sempre, né, todas as aulas eu começo com uma expressão idiomática. Hoje, para mudar um pouquinho, eu vou começar com a expressão idiomática, mas não vai ser apenas uma, tá? Eu vou fazer uma atividade com vocês sobre os idiomas. Depois nós continuamos com a aprendizagem sobre o tempo, o clima, né, e as estações do ano, que nós iniciamos na aula passada. We are going to learn about some places in your city or in your town. Vamos falar sobre alguns lugares, atrações turísticas, pontos importantes para uma visita na sua cidade ou em algumas cidades que a gente pense, por exemplo, eu selecionei Rio de Janeiro, né? Porque nós conhecemos muita coisa da televisão sobre o Rio, mesmo que a gente não tenha visitado, então fica mais fácil falar sobre. Mas vocês podem escolher qualquer ponto aí que vocês quiserem. E eu vou começar com vocês falando... não era, na verdade, aqui o Simple Present Tense, eu errei na hora de digitar. É o Present Continuous, tá? Deixa eu só... Espera aí, eu já vou fazer essa correção. Onde é que eu estava com a cabeça, hein? Present Continuous Tense. Nós vamos falar sobre o presente contínuo, que também recebe o nome de presente progressivo, tá? Eu vou iniciar e depois as regras, a gramática eu posto para vocês e finalizo numa outra aula, tá? Numa próxima aula. Então é o seguinte, meus queridos. Today I'm going to show you 4 different idioms. Não contava com a minha astúcia de hoje, hein? Hoje eu trouxe para vocês 4 expressões idiomáticas. Don't judge a book by its cover. Are you pulling my leg? It takes two to tango, and I will be by your side through thick and thin. Ok? Então, meus queridos, o que vocês acham que é o significado de cada uma dessas expressões idiomáticas? Peguem aí o caderno de vocês, o computador, o celular, não sei onde é que vocês escrevem aí, but... Right, number 1, 2, 3 and 4. Escrevam aí na frente o que vocês acham que significa cada uma dessas expressões idiomáticas. Um minutinho para isso. Ok? Anotaram? Yes or no? Anotei. Ok, então eu vou passar para o próximo slide, tá? Que é a continuação dessa atividade. Here we have the example of the some sentences using the idioms in the previous slide. Aqui nesse... então,
Então, são as 4 expressões idiomáticas. E aqui nós temos as 4 sentenças com o uso dessas expressões, para que vocês, caso não tenham conseguido identificar o significado, que vocês compreendam, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Leiam as 4 sentenças e vejam se vocês conseguem entender o que elas estão falando e se vocês conseguem depois ligar as definições, os exemplos, com a expressão idiomática no slide anterior. Um minutinho, tá? Se quiserem perguntar o significado de alguma palavra aí, podem perguntar, tá? You can ask me the meaning of some words, ok? Se faltou alguma palavra que vocês não saibam, não é para digitar no Google Tradutor, não, é para tentar entender pelo contexto, tá? Então, se quiserem perguntar algum significado, you can do it. Se vocês perguntarem no chat, eu não visualizo, tá? Quando eu compartilho a minha tela. Então, vocês teriam que abrir o microfone para me perguntar. E aí, o que vocês me falam? Na letra A, o que está dizendo na letra A? Don't judge a person or thing based on its appearance, rather than based on what's inside or what they are really like. O que vocês entenderam dessa sentença? O que está dizendo aí em português? Quem pode se manifestar? Se quiserem escrever no chat, depois eu visualizo, tá? Se quiserem falar, podem falar. Na letra B está dizendo o seguinte: Are you playing a prank on me or joking with me? Então, prank aqui é peça, tá? Mas peça não no sentido de play, de peça de teatro, mas no sentido de você tá me aplicando aí uma peça, né? Tipo, você tá aprontando comigo, tá brincando, alright? Então, a palavra mais, assim, difícil aqui seria o prank, para quem não conhece. Letter C, it takes 2 people choosing the same thing or working together to accomplish the referenced event. O que significa a letra C? Pode escrever no chat também o que vocês compreenderam sobre a letra C. E na letra D, I will be by your side whether things are easy or hard. Ok? I will be by your side whether things are easy or hard. Esse whether aqui, ele pode significar o C, tá? O mesmo que se. Ok? Vou dar uma olhadinha no chat para ver se vocês responderam alguma coisa, hein? Não vi nada aqui escrito, gente. Espera aí, deixa eu atualizar o chat. No answer. Alguém gostaria de falar, se não escreveram? Prof, acho que a única, assim, que eu... Acho que dá pra entender, né, o significado de todas, mas só a primeira que eu achei um equivalente em português, que é o não julgo o livro pela capa, né? E aí as outras, tipo, eu consegui entender o que elas estão querendo dizer, mas em português eu tô aqui pensando no que é isso em português.
Tá, então a primeira e a letra A você acertou, né? Então, ó, não julgue uma pessoa ou coisa baseada na sua aparência, né? Ao invés do que baseado no que a pessoa tem dentro de si, ou naquilo que ela é, ou o que ela realmente, ou o modo como ela realmente é, se parece, né? Então, tipo, seria Don't judge a book by its cover, né? Então, não julgue um livro por sua capa. Então, no sentido de que a gente pode cometer muitos erros, né? E isso, por trás disso, tem muito preconceito também de você julgar as pessoas pela aparência dela. Number 2, are you playing a prank on me or joking with? Are you playing a prank on me or joking with me? Tipo, está brincando, né? Está brincando comigo? É sério isso? Quando eu quero dizer nesse sentido, isso é uma brincadeira, tá? Você está brincando comigo? É uma piada? Então, para isso, nós relacionaríamos com a number 2. Are you pulling my leg? Tipo, você está pulando minha perna, mas eu não traduzo isso, né? Você está pulando a minha perna nesse sentido, mas está brincando, né? Isso é uma piada sem graça? O que é isso? Então, é nesse sentido. Na letter C, it takes two people choosing the same thing or working together to accomplish the referenced event. Qual é o sentido que tem essa letra C aqui? Qual seria a expressão idiomática em português? In English, seria essa. It takes two to tango, né? Então, it takes two to tango. Então, precisa de duas pessoas para dançar o tango, tá? Mas em português, que expressão idiomática é essa? Hã? Com qual vocês relacionariam em português? Quem sabe aí? Ninguém lembrou qual seria a expressão em português para essa? Precisa de dois para dançar um. Não é dançar conforme a música, né? Não. Não é. Não, aqui está falando, olha, opa, desculpa, ao invés de eu mudar o slide, eu mudei o coisa. It takes two people choosing the same thing. Então, precisa de duas pessoas, né, para escolher a mesma coisa ou trabalhar junto para que o evento possa acontecer, para que alguma coisa possa acontecer. O que equivaleria em português àquela expressão, quando um não quer, dois não brigam. Perceberam? Então, olha, quando um não quer, dois não brigam. Por quê? Porque precisa de duas pessoas querendo a mesma coisa para que a coisa aconteça. Então, se eu quiser usar essa expressão idiomática, o equivalente em inglês seria essa, it takes two to tango. Precisa de dois para dançar o tango, ou seja, quando dois não querem, um não briga. Perceberam? E a última expressão idiomática, I will be by your side through thick and thin. Como que eu traduziria isso? Então, seria o equivalente a essa expressão aqui da letra D. I will be by your side, né? Então, olha, estarei ao seu lado se as coisas forem fáceis ou difíceis, tá? Então, o que equivale em português? Qual expressão seria essa? Como vocês podem traduzir isso? Thick and thin, né? Aqui seria magro ou gordo, no sentido de grosso e fino, tá? Qual é a expressão em português que equivale a esse sentido de que eu estarei ao seu lado, né? Se os tempos, se as coisas forem fáceis ou difíceis.
Alguém se Eu tô arrisca? lembrando dos votos de casamento. O que significa aí? Na saúde e na doença? Pode ser, Tô lembrando né? disso. Eu estarei ao seu lado na saúde e na doença, né? Ou seja, quando as coisas estiverem boas ou ruins, né? Grossas ou magras, finas. Então, ou seja, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Então, seria o equivalente a isso, tá? Então, é essa ligação que vocês precisariam fazer, e na aula de hoje nós tivemos 4 expressões idiomáticas, tá? Ao invés de uma, eu já coloquei 4, tá? Então, eu espero que vocês saibam utilizá-las depois no dia a dia de vocês. Então, retomando agora o conteúdo da aula passada, que foi Unity 5C, Sun and the City, nós vimos alguns lugares em Nova York, falamos sobre o tempo, né, o clima, as estações. Simple present or present continuous, que é o que nós vamos discutir na aula de hoje. Na aula passada foi perguntado aí para vocês, né, foi mostrado um texto em Nova York, alguns lugares de Nova York, que era o que fazer quando estiver muito frio, quando estiver chovendo e quando estiver um dia ensolarado. Então, quais eram os lugares, as atrações turísticas que eles sugeririam, né, para as pessoas fazerem em Nova York quando o tempo estiver frio, chovendo ou ensolarado. Então, o que eu quero que vocês façam agora? What to do in... Eu coloquei aqui Rio de Janeiro, mas vocês podem escolher qualquer lugar, tá? De preferência que seja um lugar, uma capital, que tenha várias atrações turísticas para que as pessoas consigam saber de onde é que vocês estão falando. Eu vou organizá-los em grupos agora nas salas e vocês vão escolher um lugar, né? Pode ser o Rio de Janeiro ou outro, e vocês vão responder a pergunta what you do in algum lugar quando tiver muito frio, chovendo e quando tiver ensolarado. Lembrando que são várias respostas. O que eu posso fazer quando está frio lá no Rio de Janeiro? Você pode fazer isso, aquilo e aquilo outro. E quando está chovendo? Tá? Não é só uma resposta, não. Mais respostas, por favor. Anotaram aí? Então, é what you do em algum lugar. Quando? When it's very cold, when it's raining, and when the sun is shining. Okay? Did you understand? Sim. Vou formar 2 grupos. Espera aí. E vocês vão responder. Eu vi uma resposta no chat agora, depois eu comento, tá? Então, eu vou abrir as salas, o grupo 1 tem 6 alunos, o grupo 2 tem 5. Então, pensem num lugar e responde. O que fazer nesse lugar when it's very cold, or when it's cold, when it's raining, and when it's sunny. Ok? Aproximadamente 5 minutos para fazerem e eu os trago de volta para apresentar as respostas. Vocês podem escrever as respostas no chat aqui para compartilhar com todos. Ou escolher alguém que vai apresentar as respostas, tá? Pode ser o Rio de Janeiro ou qualquer lugar que vocês queiram. Dani, você está em algum grupo aí? Você está no grupo 1, mas você está na sala? Cinco minutinhos, tá?
Olá, pessoal, voltando. Ok? Tempo nunca é suficiente, né? Time is never enough. O tempo nunca dá. Meus queridos, então eu gostaria de perguntar para o grupo 1, que é o grupo da Dani, Isabel, Pauliane, o que vocês responderam? No dia de chuva, a gente vai ao aquário da cidade. No dia do calor, Que lugar a gente vai... que vocês... Ah, que lugar desculpa, vocês escolheram? Ubatuba. Tá. No dia da chuva, a gente vai no aquário da cidade. No dia do calor, a gente vai à praia. E no dia frio, a gente vai ao museu. Tá, ok. Depois eu faço os comentários, tá bom? Grupo 2, Rita, Amanda, Bruna, João, Adriele. Qual o lugar que vocês escolheram e quais são as sugestões? Espera aí. A Bruna escreveu aqui, if it's a shining day, shining, you can go to the beach or visit Cristo Redentor. A Amanda está perguntando aí, quem é que vai falar? Quem responde pelo grupo? Eu posso, então. A Tá. gente... Calma aí, deixa eu ver aqui que eu... A gente falou que quando tiver muito frio, né, dá para ir no Museu da Marinha. A gente escolheu o Rio de Janeiro, olha, a gente continuou com o Rio. Tá. Então, quando tiver muito frio, dá para ir no Museu da Marinha. Quando tiver chovendo, dá para visitar o Real Gabinete Português de Leitura, que também é bem bonito. E quando tiver ensolarado, dá para fazer um passeio até o Cristo Redentor, né, e aproveitar as praias. Ok. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Então, antes de nós fazermos... nós trabalhamos na unidade passada alguns pontos turísticos de Nova York, né? Então, mostrou lá para vocês as imagens e quais seriam esses pontos turísticos. E aí tem um texto que está explicando. Agora, como é que a gente trabalha isso com os nossos alunos, uma vez que nós aprendemos, nós temos a disciplina língua inglesa, prática de ensino de língua estrangeira, tecnologias da informação e comunicação para o ensino de línguas, elas estão todas atreladas aí ao longo do curso, né? Vocês estão visualizando aqui a minha tela, que é no terra.com, embora tenha muita propaganda, né, só para sugestão. O que vocês podem pedir para que os alunos de vocês façam? Então, vocês podem, por exemplo, escolher um lugar, vocês podem colocar vários... vamos trabalhar o inglês com a geografia? Então, quais são os estados que a gente tem? Quantos são os estados? Os alunos vão fazer essa pesquisa. Tá? Eles podem entrevistar o professor de geografia, ou eles podem fazer simplesmente a pesquisa aí, utilizando o ambiente digital. Tá? Então, eles vão elencar lá os 27 estados. Quais são? Todos os nomes. Vocês podem trabalhar em regiões também. Quais são as regiões que o Brasil está organizado? Então, região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. E aí vocês apresentam também como é que a gente utiliza esse vocabulário em inglês. Como é que eu falo norte, sul, leste, oeste, sudeste, centro-oeste, etc. Você já estará aprimorando, aprofundando o conhecimento dos seus alunos sobre esses termos em inglês. Depois disso, os alunos podem, organizados em grupos, cada grupo escolher uma região, né? Se é sudeste, se é norte, se é nordeste, etc., para que cada um escolha uma especificidade de uma das regiões. Depois que eles escolheram a região e eles sabem falar o nome dessas regiões em inglês, vocês vão pedir para eles escolherem uma capital dessa região. Por exemplo,
quais são os estados que fazem parte da região sudeste, né? Então, nós temos aí São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo, é isso mesmo, da região sudeste? Então, pesquisem com os alunos quais são os estados que fazem parte da região sudeste. Então, desses estados, eles vão escolher uma capital. E quando eles escolherem uma capital de determinada região, vocês vão pedir para eles pesquisarem sobre essa capital. Quais são os pontos turísticos? Porque a gente não sabe quais são os pontos turísticos. Normalmente, a gente conhece alguns que aparecem na TV. E aqui eu digitei no Google, né? Dicas para curtir o Rio de Janeiro em um dia frio. Aqui vocês vão perceber, embora tenha muita propaganda aqui no meio, mas vocês podem pesquisar em outro site. Tem um texto que dá para os alunos fazerem a leitura. Museu do Amanhã. Tem a imagem, então os alunos vão pesquisar imagens desses lugares e uma descrição desses lugares, bem um trecho curto, que é para eles saberem escrever em inglês. Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o Forte de Copacabana. Então, eles vão pesquisar um pouco da história disso e saber escrever alguma descrição sobre o lugar, utilizando aí a língua inglesa. Então, é um trabalho que é possível ser feito com os alunos, e vocês estão explorando aí, por exemplo, as estações do ano, o clima, né? Se está calor, se está frio, se está chovendo, se está com neblina, o que eu posso fazer em determinado lugar? Então, primeiro você parte do Brasil como um todo, né? Aí os 27 estados, Distrito Federal. Depois você vai selecionar com seus alunos, eles vão escolher por região, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Cada grupo escolhe uma região e dentro da região eles vão descobrir quais são os estados que fazem parte dessas regiões e escolher dentre esses estados uma capital. Porque capital é mais fácil, você tem mais pontos ou mais atrações turísticas, normalmente. E aí eles vão escolher um para saber quais são as atrações turísticas e, baseado nisso, eles vão fazer, por exemplo, o que pode ser visitado quando está chovendo, quando está sol, quando está frio, quando está com neblina, etc, etc. Eles vão juntar vocabulário dos lugares, mais o vocabulário de clima, tempo, etc. E com isso eles vão construindo aí uma coisa mais próxima do que é real, né? Então vamos falar sobre o Brasil, quais são as regiões, quais são as capitais, quais são os estados, etc, etc. E vocês vão aprofundando aí o conhecimento e trabalhando esse aluno como fazendo parte de um contexto. Depois que vocês fizeram isso, vocês podem, num segundo, terceiro momento, trabalhar dentro do Brasil, os estados, as regiões, a capital, a cidade onde eles residem, ou a cidade onde eles estudam, e aí também desenvolver esse trabalho com os alunos, o que vai enriquecer bastante a aula de vocês e o conhecimento dos alunos. Então, não é só sobre ensinar inglês, mas é como inserir esses conhecimentos de inglês, onde é que eu vou utilizar isso? Então, vamos pensar no lugar que eu moro, no nosso país, etc. Tá? Na aula passada, só para ilustrar, vocês viram que o texto, né, a leitura falava sobre alguns lugares, que é o Bryant Park, e a sugestão era ir esquiar lá quando tiver frio em Nova York. Quando tiver sol, né, quando o sol estiver brilhando, para ir no Highline New York City Newest Park, que é um dos mais novos parques lá de Nova York. Então, tem sol? Qual é a melhor opção? Isso é sugestão, né? E quando estiver chovendo, para ir ao Parque Fort Tryon. Então, são lugares e são climas diferentes, tá? Frio, ensolarado e chovendo. Então, vocês façam a mesma coisa. Quais desses 3 lugares vocês prefeririam conhecer em Nova York se vocês estivessem lá? Vocês querem esquiar? Vocês querem ir onde? Fazer o quê? Então, são opções que a gente vai aprendendo aí enquanto aprende a língua inglesa. E conforme eu comentei com vocês,
num segundo momento, os alunos iriam discutir com os parceiros, com o grupo na sala de aula, onde seria um bom lugar para ir na sua cidade. Então, nós já saímos lá do estado, das regiões, estado e capital, para a cidade onde cada um mora, né, ou na cidade onde eles estudam. Vamos falar, por exemplo, no Instituto Federal, que está localizado na cidade de Sertãozinho. Então, vamos falar sobre Sertãozinho? Ou vamos falar sobre a cidade dos alunos, aí a gente já pode ampliar um pouquinho mais os nossos estudos. E aí os alunos em grupos iriam responder, né? Primeiro com o parceiro ou no grupo, que for possível. Qual é um bom lugar para ir quando está frio, quando está chovendo ou quando tem sol, né? E, além disso, what can you do in these places? O que é que a gente pode fazer nesses lugares? Então, além de indicar um lugar, o aluno vai indicar o que ele pode fazer nesse lugar. So, you can visit Museu do Amanhã, em Rio de Janeiro. Ok, but what can we do at Museu do Amanhã? O que eu posso fazer lá? O que tem lá? Aí vocês vão ter que pesquisar o que tem lá para ser feito, né? E aí quem não conhece pessoalmente, vai conhecer pelo menos virtualmente. Tem algum vídeo que mostra aí o Museu do Amanhã para os seus alunos conhecerem? Então, passe esse vídeo para eles e peça depois para eles escreverem o que eles podem fazer no Museu do Amanhã depois deles terem assistido esse vídeo, porque vídeo, conhecimento, informação não faltam aí na internet, tá? Então, são sugestões de como vocês podem trabalhar isso com os alunos. E, aprofundando um pouquinho mais os conhecimentos dos alunos sobre clima, sobre tempo, sobre estações do ano, então, primeiro, eles vão pesquisar aí quais são as 4 estações do ano, os nomes que vocês já viram na aula passada, mas eu retomo aqui no slide seguinte. Então, dependendo da estação do ano, what is the weather like? Tá? Para essa pergunta, eu quero saber, gente, como é que está o clima, né, hoje? Como é que está o tempo? Então, nós podemos... isso aqui eu tirei ontem, né, de um print, de uma busca aí na internet, do clima aqui em Ribeirão Preto, né, de como ele está ao longo dessa semana. So, we are here, Tuesday. Como é que está o tempo hoje? Como é que está o clima hoje? E vai mostrando como é que está o clima aí, por exemplo, na segunda-feira, vocês podem ensinar os alunos a fazerem a leitura desses símbolos, né? Então, Sertãozinho e Ribeirão Preto. Qual é a estação do ano que nós estamos hoje, meus queridos? What is the season today? Nós estamos em novembro, né? Qual é a estação do ano? Hã? Alguém respondeu aí que eu não ouvi? Então, nós temos aqui as seasons, que são as estações. Spring, summer, autumn or fall e winter. Quais são as estações do ano no Brasil? São em épocas diferentes do que são nos Estados Unidos, por exemplo, tá? Então, eu posso comparar isso também com os meus alunos. So, in Brazil, right now, we are in November. Nós estamos em qual estação? Nós estamos aqui na Spring, que é primavera, que antecede o verão, que vai começar lá, acho que em 23 de dezembro, 21, 22, 23 de dezembro. Então, quando começou a primavera? Começou lá em setembro, né? 21 de setembro, 22 de setembro. Então, it's September, October, November and December. É finalzinho de setembro e vai até o finalzinho de dezembro. Então, a gente trabalha aqui com os nossos alunos o tempo de duração de cada estação, qual é o período em que nós temos cada uma das estações do ano. Então, na primavera, como é o clima na primavera? Como é o clima no verão? Quando é que a gente tem mais chuva, mais sol, etc. Se bem que isso está tudo meio confuso atualmente, né, com os problemas que a gente tem de meio ambiente. Então, aqui você vai trabalhar com os alunos, ao longo da semana, como é que está o tempo? Está com
possibilidades de chuva, então mínima de 21, máxima de 36 graus, terça-feira máxima de 34. Então, aqui no, deixa eu ver qual a temperatura mais baixa. Vai ser na sexta-feira, 26 graus. Provavelmente nós teremos chuva. Aqui domingo está mais ensolarado, com nuvens. Então, como é que a gente fala isso em inglês? Perceberam? E aí você vai mostrando para os seus alunos esse forecast, que é a previsão do tempo, e vai aprofundando os conhecimentos dos alunos sobre essa pergunta. What is the weather like? Okay? What is the weather like? Como é que a gente responde a essa pergunta? E nós vamos perceber, nós vamos mostrar para os nossos alunos que dependendo da season, depending on the season of the year we are, the weather is different. Tá? Então, como é que é? Mais sol, mais calor, mais chuva? Quando é que chove bastante ou que deveria chover, né? And what is the weather like where you live in the different seasons? Outra pergunta. Então, como é o clima, né? Como é que é o tempo nas diferentes estações aqui em Ribeirão Preto? É diferente no sul do Brasil? Sim, não? Como? Então, aí são aprofundamentos. E para responder essa pergunta, what is the weather like today? Então, eu coloquei só alguns exemplos, tá? É claro que tem mais, e aí depois a gente precisa aprofundar o nosso vocabulário. Então, what is the weather like today? It's sunny, it's rainy, it's clouds, or it's foggy? Para responder essa pergunta hoje, como vocês responderiam? What is the weather like today? Como é que está hoje aí o clima, o tempo? Está ensolarado, chuvoso, cheio de nuvens ou está com neblina? O que vocês me falam? Vocês estão vendo o céu aí como é que está? Viram a previsão? Então, se nós olharmos... Tá sol. Sol, it's sunny? Sunny. Ok, it's sunny, or it's a sunny day. Ou simplesmente, it's sunny, tá? Ensolarado, vejam o vocabulário. Sun é sol. Sunny, ensolarado. Rain é chuva, rainy, chuvoso. Clouds é nuvem, cloudy está nublado, cheio de nuvens. E fog é neblina, né? Então está com neblina, não existe neblinado, né? Então está um dia com bastante neblina, ok? Então nós precisamos saber responder isso. Qual que é a temperatura? What's the temperature? And what is the weather like? It's sunny and it's... Quantos graus que estava aqui? Deixa eu ver. Terça-feira, mínima de 19, máxima de 34. Ok? It's the temperature. Aqui você pode trabalhar também com os alunos os nomes, né? Como é que a gente fala temperatura? No Brasil, a gente mede em graus Celsius. Nos Estados Unidos, um dos países que a gente estuda, nós medimos aí em Fahrenheit, tá? Viram quanta coisa para ensinar numa unidade, num assunto? Então, esse aqui é o vocabulário. What is the weather like today? It's sunny, or it's cloudy. Eu posso responder assim, ó, in the morning it's sunny, in the afternoon it's cloudy, and, ok? Mais de uma resposta. And now I ask you, meus queridos, what is the difference? It's rainy, it's raining, it's sunny, and the sun is shining. O que vocês me falam sobre a construção dessas sentenças aí? Qual é a diferença entre elas? Vocês descobriram? Pode falar. Quando tá com o ING é igual tá, uma coisa que tá acontecendo, né? Então, it's raining, então tá chovendo, né? O sol tá brilhando, não tá tipo ensolarado, o sol tá brilhando. Tá, isso muito bem. Thank you. No primeiro exemplo, então, cuidado para a gente não confundir. Eu digo, olha, what is the weather like today? It's rainy, ok? Tá um dia chuvoso. But if I want to say at the moment
it's raining. Falo, gente, está chuvoso. Ou eu posso dizer, it's raining right now. Está chovendo nesse momento. Então, está chuvoso e está chovendo. Perceberam? It's sunny, está ensolarado. Ou eu posso dizer, the sun is shining. Então, gente, ó, o sol está brilhando, ou seja, tem um sol para cada um, tá? The sun is shining. O que a gente percebe com relação a isso? Ó, raining, quando? Está chovendo? Agora. Shining, está brilhando. Agora. É o que equivale ao nosso gerúndio, lá cantando, vendendo e partindo, tá? Isso é para introduzir aqui para vocês o nosso aspecto gramatical, que é o present continuous, or present progressive. Continuando, ainda para explicar para vocês esse aspecto gramatical. What is the difference? What you do and what you doing? O que vocês me falam? Qual é a diferença entre essas duas perguntas? What you do and what you doing? Respondam para mim aí por escrito no caderno de vocês essas duas perguntas. What you do and what you doing? 30 segundos para vocês responderem aí. Ok? Quem me responde? What do you do? Hã? Alguém pode responder? What do you do? É o que você faz, não é? Yes, what do you do? Eu coloquei I'm a teacher. I'm a teacher. Yes, very good, excellent. Muito bom, isso mesmo. What do you do? Significa, com essa pergunta, o que é que você faz, né? No sentido de, quando que eu faço essa pergunta? Quando eu quero saber job, profession, tá? Quero saber o trabalho, a profissão da pessoa. What do you do? I'm a teacher, I'm a student, I'm a soccer player, I'm a dentist, I'm a... Ok? Que eu quiser saber sobre profession. And the second question, what are you doing? What are you doing? Quem responde? What are you doing? Ou what are you doing? Eu coloquei estou assistindo aula, mas acho que eu não coloquei certo. Yes, I'm what? I doing what? Ai, não sei falar aula. Class. Eu gostei da sua resposta, porque eu precisava dela para depois comentar assim, alguma coisa que a gente sempre faz. Então, ó, what are you doing? Quando eu pergunto o que você está fazendo, é para... normalmente a gente não usa o doing na resposta. Né? Eu uso um verbo só, eu vou direto ao ponto. What are you doing? É assistindo a aula. Qual que é o verbo assistir? É watch. Então, eu digo, I'm watching an English class. Ou eu posso dizer, eu estou tendo aula. I'm having an English class. Ok? Então, normalmente, quando eu pergunto nas duas, ó, what do you do? Falo, o que você faz? Você não fala, I do isso. Eu falo, I'm a teacher. Ok? I'm a student. And what are you doing? Eu também não uso do aqui na resposta. What are you doing? A não ser que seja o verbo to do, mesmo de fazer alguma coisa. I'm doing my homework, tá? Caso contrário, eu vou usar o verbo principal. What are you doing? I'm having English class. I'm watching TV. I'm reading a book. Ok? Então, é isso, a diferença. Pay attention at the sound. Ó. What are you doing? Eu falo tudo de uma vez. Ó. What are you doing? Eu posso falar what do you do? Pode, mas é muito formal e isso quase não acontece na fala, no coloquial, tá? Então, a gente junta tudo. Você vai ouvir os falantes nativos aí normalmente falando what
what you do, what you doing, tá? Esses são, ó, what you doing. Então, vamos lá. Quando eu faço essa pergunta, what you do, probably you can answer, I'm an English teacher, I'm a student, I'm an engineer, tá? E etc. Se eu perguntar de outra pessoa, então vamos mudar aqui. What does Gianni do? Então, she is a teacher, she is a student, she is an agronomist, e assim por diante, tá? Ok? Então, para essa pergunta, what you do, eu quero a resposta, eu espero a resposta de profession, tá? Normalmente. Mas, por exemplo, em outros contextos, pode significar outra coisa. O que você faz, então? Né? No sentido de, nossa, gente, e aí, o que você faz? Ah, eu vou embora, tá? Mas é outra situação. Normalmente, ela é utilizada para perguntar sobre profession, job, occupation, tá? E para a segunda pergunta, what are you doing? Ó, what are you doing? Vejam que na própria pergunta tem aqui o ing, que é o que a gente chama em português de gerúndio, cantando, vendendo e partindo. Então, vejam as respostas. I'm listening to music, I'm studying English, I'm playing soccer, I'm drinking some coffee, ok? Então, o que vocês podem observar aqui? Em todos esses verbos, eu coloco o ing, I'm listening, eu estou ouvindo, I'm studying, I'm playing, I'm drinking, ok? Então, eu acrescento ao verbo principal o ing. I am, I'm, ok? What are you doing? I'm playing soccer. Ok? Did you understand? Então, verbo principal acrescido de ing. Tem algumas regras para isso? Tem. Normalmente, a gente acrescenta o ing. Ó, se o verbo terminou em y e precedido de consoante, é só colocar o ing. Se terminou em y precedido de vogal, é só colocar o ing. Agora, eu posso ter alguns verbos, por exemplo, make, que é o verbo fazer, né? Ele termina em e. Eu vou colocar making, making. Então, eu vou tirar esse e e trocar ele por i, tá? Mas as regras eu apresento depois para vocês. A observação geral é essa. Então, what are you doing? O que significa? O que está por trás disso? Eu quero saber o que você está fazendo agora, tá? Now, right now, at this moment. Então, o presente contínuos, ele serve, em primeiro lugar, para eu falar de alguma coisa que está acontecendo agora, no momento. Ou, né, que vai acontecer no futuro muito próximo. For example, I'm going to Sertãozinho after class, ok? I'm going to Sertãozinho after class. Eu estou indo para Sertãozinho assim que acabar a aula, perceberam? Então, além de eu utilizar o presentes contínuos para falar de algo que está acontecendo agora, eu utilizo ele também para falar do que a gente chama de um near future, que é um futuro próximo. Ou presente progressivo, como a gente pode dizer também em inglês, ok? Então, continuando, meus queridos. Então, eu perguntei no slide anterior, I asked, what are you doing? O sujeito aqui, the subject is you, ok? Now, I want to know what is someone doing. Então, agora eu quero saber o que alguém está fazendo. So, pay attention. Quando eu quero saber o que alguém está fazendo, então quem é o sujeito? É ele, é ela, são eles, somos nós. Então, nós vamos ter que fazer a concordância aqui do verbo to be com o sujeito. What is he doing? He's listening to music. What is she doing? She's studying English. Agora, eu quero saber o que eles estão fazendo. Como ficaria essa pergunta? Façam aí para mim, por favor. Quem poderia? Como eu pergunto o que eles estão fazendo?
Alguém? O verbo tem que concordar, né? Então, he is, she is, it is. I am, you are, and they are. Então, vejam aqui na resposta, ó, they are playing soccer. Então, eu vou perguntar, what are they doing? What are we doing? Perceberam? Então, eu só vou mudar aqui, eu vou fazer a concordância com o verbo, se é am, is ou are, porque tem que concordar com o sujeito, é verbo to be, tá? I am, you are, he, she, it is, we, you, and they are. What are you doing? What is he, she, or it doing? What are we, and what are they doing? Okay? So they are playing soccer and we are drinking some coffee. Ok? Então, essas são as possíveis perguntas e respostas. What is someone? O que alguém está fazendo no singular ou no plural? Espera aí. Então, para mostrar para vocês só o início da estrutura do present continuous, qual é a estrutura gramatical? Nós temos o verbo to be, mais o verbo principal seguido de ing, tá? Então, é claro que antes disso eu tenho sempre um sujeito, né? Então, vocês têm que prestar atenção. Quem é o sujeito, quem é o someone, quem é alguém. Para esse alguém, eu tenho que concordar com o verbo to be. Então, eu sempre tenho o verbo to be e tenho o verbo principal acrescido de ing. For example, he is watching TV. Tá, ó. Ele está assistindo TV. Agora aqui eu mudei o sujeito. They are having some coffee. Então, to be, o verbo principal, que é o verbo have, mais o ing. Então, vejam aqui, ó, have, termina em e, mas eu não coloco having, tá? Então, fica having, o e sai fora, tá? Make, vai ficar making, e os verbos que terminam em e, tá bom? Alright? Então, a estrutura do present continuous é o verbo to be, mais o verbo principal seguido de ing, para eu falar sobre coisas que estão acontecendo no momento. Ok? Alright. Exercises. Answer the questions. Vocês têm aí 4 perguntas. What are you doing? What is Mary doing? Are you watching TV? And is Pedro playing tennis? Eu vou colocá-los novamente aí na sala e vocês vão me responder em grupos essas 4 perguntas. Anotaram aí as perguntas? Deram um print, etc.? Yes? Então, eu vou dividi-los nas salas para vocês responderem as 4 perguntas. 5 minutinhos, tá? Porque são perguntas fáceis. E a resposta pode ser fictícia, tá? Não precisa ser verdadeira.
Ok. Ixi, Vixe, vixe, já voltou. já. Eu dei uma olhadinha lá no chat. Respondi algumas dúvidas. Eu sempre estou lendo os chats aí de vocês, respondo, tá? Quando vocês perguntam alguma coisa. Se também não perguntam, tranquilo. Ok? Então vamos lá, meus queridos. Grupo 1, o grupo da Dani, o que vocês responderam aí? Deixa eu compartilhar aqui o meu slide novamente. Então, what are you doing? O que a maioria respondeu aí no grupo para essa pergunta? What are you doing? Hã? A Jane que formulou. Cadê você, Jane? A gente respondeu, olha, cadê? I am watching classroom English. Ok. Aí fala a segunda também? Pode falar as 4, aí eu passo para outro grupo as 4 e concluo, tá? Aí a outra, né? She is studying English. Ok. A próxima, yes, I am. E a última, yes, he is. Yes, he is. Ok, very good, thank you. Grupo 2, o que vocês colocaram? Grupo 2? Quem aí quer É que ela falar? está escrevendo no chat e acho que você não consegue ver, né? Ah, não consigo. Quando Acho eu que alguém- compartilho a tela, eu não visualizo o chat, aí alguém tem que falar. É complicado esse negócio de compartilhar a tela aqui, que a gente fica sem ver nada. Eu falo então, ó, eu vou falar o que a Bruna tá colocando ali no chat. Tá. Primeiro a gente colocou We are studying English. Na E? B, nós colocamos, né? She's playing tennis. Uhum. Na C, a gente tinha colocado No, I'm not watching TV. E na D, que era? Acho que era o João que colocou essa. João, você lembra? Não me recordo. Eles falaram que ele não está jogando tênis, não, que ele está jogando outra coisa aí. Ah, é, isso aí. Viu como eu li lá o texto de vocês? Então, meus queridos, deixa eu só compartilhar aqui com vocês as possíveis respostas, possíveis, né? Porque cada um responde aí, vocês são livres para isso. What are you doing? Então, eu gostei da resposta agora do grupo 2 também, porque what are you doing? Vocês responderam aqui, we are, né? Porque se you pode significar você no singular ou vocês no plural. What are you doing? I'm speaking English, I'm studying English, I'm having English class, ok? Mas eu posso responder no plural. What are you doing? We are speaking English. We are studying English, ok? Very good. What is Mary doing? Agora eu quero saber de quem? Da Mary. Eu posso responder Mary is alguma coisa ou simplesmente she is alguma coisa. She is running, ok? She is studying, she is watching TV, she is playing tennis, o que vocês quiserem. Então, a resposta tem que estar de acordo com o sujeito. Mary, she is. Are you watching TV? Então, aqui há várias possibilidades de respostas, ok? So, for short answers, para respostas curtas, eu coloco Are you watching TV? Então, o sujeito é você, né? Se for no singular, então eu vou responder Yes, I am, or No, I'm not. Se for vocês, Yes, we are, or No, we aren't, tá? Porque o you aqui poderia ser plural, vocês, tá? Posso responder de outro jeito? Pode, igual vocês responderam aí do Pedro, né? Are you watching TV? No, I'm not. I am listening to music.
Não estou fazendo isso. Então, eu posso ampliar minha resposta? Pode. Está assistindo TV? Não, mas a gente não fala assim. O que você está fazendo? Está assistindo TV? Eu falo, não. Né? Então, é mais educado. Eu falo, não, gente, eu estou aqui lendo um livro que a professora Rosângela pediu para eu ler. Perceberam? Não, eu estou aqui costurando, eu estou fazendo qualquer coisa, tá? Então, sempre que possível, ampliem as respostas de vocês. Então, para resposta curta, é sempre assim. Are you watching TV? Yes, I am, or no, I'm not. E o Pedro, que é a terceira pessoa. Is Pedro playing tennis? Para short answer, nós colocaríamos yes, he is, or no, he isn't. Ou uma resposta mais completa. Is Pedro playing tennis? No, he's playing soccer. Ou no, he isn't, he's playing soccer. Numa resposta mais coloquial, ao invés de eu dizer não, ele não está, ele está fazendo isso, eu posso simplesmente colocar no, he, e aí eu coloco já o que ele está fazendo. Is Pedro playing tennis? No, he's watching TV. Ok? Did you understand me? Então, essas são as possibilidades aí de nós usarmos o presente continuous, tá? Então, deixa eu parar de compartilhar aqui a minha tela. Agora, para a próxima aula, deixa eu ver o chat aqui de vocês. A Camila teve que sair, sem problemas, Camila. Para a próxima aula, vocês perceberam que eu introduzi o present continuous. E aí eu vou explicar, vou compartilhar com vocês as regras do present continuous e vou fazer alguns exercícios para vocês praticarem, tá? Então, responder perguntas, criar sentenças, ler um texto em que algumas informações estão com presente simples e presente contínuos para vocês identificarem. Então, a próxima aula vai ser aprofundamento dessa questão gramatical, que é o presente contínuos, certo? E a gente faz um comparativo aí, vocês vão trabalhar em alguns momentos individualmente, respondendo alguma coisa, num Google Forms que eu compartilho. Em outro momento da aula, vocês vão ser colocados nas salas para vocês pensarem juntos e responderem, principalmente a parte que tem a leitura do texto, e assim sucessivamente, tá? Alguém perguntou se já mandou a lista de presença. Não, eu já anotei as pessoas que estão aqui e já registrei ali no Swap enquanto vocês estavam organizados em grupos, tá certo? Porque o controle da lista de presença e depois da compensação de ausência está ficando muito complicado, tá? Assim, muito complicado porque eu tenho 5 turmas, toda aula que eu tenho 5, toda semana, eu tenho 5 listas para abrir, depois abrir o swap, então eu já estou fazendo automaticamente agora no swap, tá? E se a pessoa perdeu essa aula, então, se você é um aluno que está assistindo a gravação dessa aula, basta realizar os exercícios que nós fizemos aqui ao longo da aula, você também faça e compartilha comigo depois no Google Forms, tá certo? Meus queridos, beijos, fiquem com Deus, tenham uma excelente semana, see you next week, tá? Boa semana, Ângela. Beijo. Beijos, thank Tchau, you. professora. Tchau, queridos, até mais. Parar a gravação.